Então, nós vamos ter um pouco de comunhão sobre harmonia conjugal. Lembra do início. Você vai ser um portador para multiplicar o que Deus falar para você. Então, nós não estamos aqui para resolver o meu problema, nem o seu problema, mas o problema da família de Deus, que está um tanto descoordenada, um tanto desconjuntada. Nós estamos aqui para sermos iluminados para isso. Os irmãos cantaram o hino de Eclesiastes. Eclesiastes 4, falando do cordão de 3 dobras. E lá fala que com 2 é melhor, porque se um cair, o outro, o que acontece? O outro levanta. Mas se os 2 caírem, como é que fica? Se eu cair, a Judite me levanta. Mas se a Judite cair também, fica ruim, não fica? Então eu queria perguntar, eu caio e a Judite cai também. Nós vamos diante do Senhor. Quem que é o culpado dos 2 ter caído? Quem que é o culpado? Fale, pode falar. Nós somos família. Quem que é o culpado? Não entendi. O homem. Então, mas eu caí primeiro. E ela ficou depois. Isso. Pois é. Então, quando ele fala assim, melhor 2, porque se um cair, o outro levanta o outro. Eu citei o exemplo de eu ter caído, e a Judite, depois ela caiu também. Mas se o Senhor falou que é melhor 2 do que 1, é que é para um ajudar o outro, para que se o outro cair, é para ele levantar o outro. Não é para ele cair também. Então nós estamos vivendo juntos para um levantar o outro, para que os 2 não caiam. E também a palavra fala que se 2 estão dormindo e está frio, o que faz com o outro? Aquece. Mas se um sozinho, como é que vai aquecer o outro? Então um aquece o outro. Então isso mostra que os 2 têm que estar bem juntinhos, que é para aquecer o outro. E a terceira dobra, quem é? O Senhor. Então o que significa? Entre nós, se não tem o Senhor, é impossível os 2 permanecer de pé. É impossível. E também não há como os 2 se aquecerem, porque os 2 não estão juntos. Estão próximos, mas não estão juntos. Então, Deus, Ele faz parte para poder cumprir o que Ele falou. Que Ele estaria conosco todos os dias. O importante é nós deixarmos o Senhor fazer parte. Porque normalmente o que acontece é isso. Um cai, aí o outro fala, tá vendo? Eu avisei. Tá vendo? Você sempre faz coisa errada. O outro se torna o acusador daquele que caiu e não o ajudador para que ele se levante. Quando fala dessas 3 dobras, é importante ter o Senhor. Sabemos que nós temos o Senhor, mas é nessa hora que nós vamos ver realmente a atuação do Senhor. Fazendo com que eu levante o outro, ajude o outro, me dê força para ajudar o outro e não para acusar o outro, porque acusar o outro, fazer mau pensamento sobre o outro, murmurar contra o outro é muito fácil. O difícil é permitir que o Espírito Santo me conduza para perdoar o outro, para levantar o outro e para ajudar o outro. Então Deus, é muito importante nós termos essa consciência que Deus não está lá em casa porque eu vou no culto. Deus está lá em casa porque Ele falou que não era bom que o homem estivesse só.
Deus vive lá na sua casa. Deus vive no seu viver. Mas nós precisamos ter essa consciência. Porque Deus vive, eu vivo. Porque Ele vive. A minha família não é para mim. A minha família é para Deus e para as pessoas. Então, a participação de Deus não depende de nós. Depende de nós termos uma consciência de que Ele vive em nós. Porque se eu não tiver consciência de que Ele vive em nós, e de que eu preciso ir lá no culto para ver se Deus vive em mim, eu estou gastando energia à toa. Quando eu tenho consciência de que Deus vive em mim, de que a minha família é orientada por Deus, eu tenho o prazer de ir no culto. Eu não vou lá mais para só querer receber, eu vou também para repartir com os irmãos. Eu vou lá para dar. Então, qual que é a dificuldade? Por que o relacionamento de casais, de famílias, de irmãos estão fragilizados? Porque existe a tendência de querer receber e não de entregar, e não de dar. Não é essa a orientação da palavra. A orientação da palavra fala: mais bem-aventurado é dar do que receber. Todos nós sabemos disso. Então, para fortalecer essa presença de Deus, é preciso que eu tenha consciência. Deus habita lá em casa. Então, a Judite precisa experimentar o amor de Deus através de quem? Através de mim. E eu experimento o amor de Deus através da Judite. Então, o nosso fortalecimento, nosso relacionamento tem consistência. E vai vir tempestade, vai vir trovão, vai vir vento, vai vir falatório negativo, mas nós dois, como nós temos essa consciência da presença de Deus, nós nos mantemos com um único propósito: Deus ser conhecido em meio às tribulações. Então, quando eu vou encontrar com os irmãos, seja nas casas, ou seja dentro do culto, seja aonde for, eu tenho prazer de encontrar com os irmãos, porque eu estou com paz em Deus. Eu não vou buscar paz em Deus, eu tenho paz em Deus. A segurança da Judite é a certeza de que Deus me governa. E a minha alegria de ver a Judite como a minha esposa é eu ter a clareza de que Deus é presente na vida dela. Então, na questão da harmonia sexual, ou na harmonia conjugal que a gente havia falado, e o sentimento foi esse, é que o corpo do homem e da mulher, ele é feito de uma maneira muito especial. A Bíblia fala que ele foi feito de maneira assombrosamente, maravilhosamente. Isso está em Salmo 139. Então, o corpo do homem e da mulher, irmãos, foi feito de uma maneira muito especial, de uma maneira completa, que não falta nada, absolutamente nada. Então, o corpo da mulher e o corpo do homem é para que eles, na união entre eles, haja um fortalecimento de alma e de espírito por convicção, e não porque estão casados. Porque por casado tem muita gente, mas por convicção que vocês estão casados, que nós estamos casados, para que Deus seja conhecido e a nossa família faça parte da família de Deus. Nós já fazemos, do lado de Deus, nós já fazemos parte da família de Deus. Eu acho que esse conhecimento de quem é o homem, quem é a mulher, né? Quem somos nós?
Porque a ideia muito geral que se tem aí é de que nós somos somente físico, somente uma coisa física, que de vez em quando sente alguma coisa, mas que principalmente sente o desejo, sente a atração física um pelo outro. E por não conhecer quem somos nós de verdade e qual é o plano que Deus fez, com que propósito Deus criou o homem dessa maneira tão maravilhosa, é que após o casamento acontece muito problema, muita murmuração, muita briga, muita tristeza, muita frustração. Porque casou-se pensando que o fato de estar casado, vamos dizer assim, certinho, diante de Deus, os problemas não iriam acontecer. Então nós temos que ver que nós temos uma alma complicadíssima por causa do pecado, mas nós temos um espírito, onde habita o Espírito de Deus. Então esse conhecimento e essa vivência, deixando que o Espírito Santo de Deus oriente e governe a nossa vida e não nós andarmos do jeito que nós achamos que deve ser, porque é muito fácil, nós sabemos que a carne milita contra o Espírito. E ela vence na maioria das vezes, não porque o Espírito seja fraco, mas porque nós permitimos. E aí acontece a frustração, a tristeza, a amargura e, consequentemente, né, no mundo moderno onde nós vivemos, não deu certo, separa. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus começa com o Deus governando a vida deles, sabendo que Ele tem um propósito e vivendo com, vamos dizer assim, com todo o ser dele, não é só com a parte física dele, não é só com as necessidades físicas dele. Eu queria ler com os irmãos, em Oséias, fala assim: irmãos, eu entendo que nós não estamos aqui para dar lição moral para vocês. Nós estamos repartindo as necessidades que vocês têm, que nós também temos. Tá certo? Então ele fala assim em Oséias capítulo 4, versículo 6. Preste atenção. O meu povo está sendo destruído. Quem que é o povo de Deus aqui? Quem é o povo de Deus? Não, por favor. Quem é o povo de Deus, irmão? Está muito tímido. Quem que é o povo de Deus, irmãos? Estão sendo destruídos por faltar-lhe o conhecimento. Conhecimento do quê? Da ciência, da política, da Bíblia? Não. Conhecimento de Deus que te chamou, que deu oportunidade de você ter alguém para não viver só. Então ele fala assim: falta-lhe o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Quem que é o sacerdote lá em casa? Quem que é o sacerdote lá em casa? Quem é o sacerdote lá em casa? Tem sacerdote na casa de vocês ou não? Tem ou não? Levanta a mão quem tem certeza que tem sacerdote lá em casa. Então, qual que é a dificuldade? É que a gente não tem certeza, não tem convicção de que o sacerdote sou eu, é você. Para quê? Para o propósito de Deus ser conhecido. Eu sou sacerdote, é eu que tenho que cuidar da Judite como o meu corpo. É eu que tenho que cuidar da Judite porque para que Deus seja conhecido lá em casa.
E ele fala assim, muito interessante: também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que se esqueceste da lei de Deus. Queridos, amados irmãos, isso é nosso. Nós não podemos esquecer isso. Nós fazemos parte de uma família. Nós somos membros da mesma família. E ele fala, também eu me esquecerei dos seus filhos. Por isso que as famílias estão estranguladas hoje. Por isso que as famílias não têm norte, não têm direção. Estão perdidos. Por isso que nós também dissemos no início, nós não estamos aqui para consertar o casamento de vocês, não. De jeito nenhum. Não é 40 minutos que resolve o problema. Mas esses 40 minutos é suficiente para vocês terem uma consciência do que a necessidade dos irmãos e a nossa vai além de melhorar o casamento. É ser participante de outras famílias, de outras pessoas, de outros casais, para ajudá-los a sair da situação que estão. Não está dependendo de quanto eu sei, mas está dependendo de quanto que eu creio que Deus vai se revelar para eles também. Porque Deus se apraz com todos. E o sacerdote, a sacerdotisa, ela é em casa, irmãos. Então, como a Judite estava falando, o corpo do homem e da mulher foi feito de uma maneira para viver juntos. É para viver junto, tornando-se os dois um só. Para que a terceira dobra seja conhecido. Então, casamento, uma vida conjugal, queria dizer para os irmãos, uma coisa que tem um equívoco muito grande, muito distorcido, e um temor falso, é o medo de falar de sexo. Então eu penso, eu estava falando com a Judite, tem muita gente que Deus nos fez de maneira assombrosamente maravilhosa. A única coisa, acho que Deus errou, deixou o diabo pôr o sexo, porque é pecado. Todo mundo entende que sexo é pecado, não pode falar que é pecado. Não é pecado. O sexo foi Deus que fez. Foi Deus que pôs. Senão ele não falaria assim, ó, sede fecundo e multiplicai-vos. Então, o sexo é para proporcionar um relacionamento que coroa os relacionamentos que nós temos, social, espiritual, e amigos e companheiros. O prazer é tanto por esse relacionamento que o sexual é acrescentado, é a coroa. Então, por que o sexo é pecado? É porque ele é cometido fora do casamento, ou ele é cometido também de uma maneira desordenada, com troca de parceiros. Por isso que ele é pecado. Mas dentro do casamento não é pecado. Por isso que muitos estão perdidos, nós falamos com toda segurança e certeza. E vocês sabem muito bem também disso. Tem muitos que estão perdidos por causa de não saber o propósito de que estão juntos. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles estavam nus diante de Deus e não se envergonhavam. Quando eles pecaram, eles tentaram esconder. Então, uma coisa assim muito importante para nós, casados, casais, é nós estarmos nus diante do nosso cônjuge. Nu que jeito?
não começa com a nudez física. A nudez física é a última. Mas esse nu, esse transparente, eu ter, vamos dizer assim, eu falo assim, a liberdade de contar, de falar, de fazer aquilo que eu penso, que eu estou querendo, que eu estou querendo me comunicar com ele. E ele ter a liberdade de falar comigo. O que nós vemos muito isso hoje eu tenho mágoas, eu tenho ressentimentos porque ele fez isso, ela fez aquilo, ele deixou de fazer isso, ela deixou de fazer aquilo, e eu guardo aquilo. Eu não sou transparente, eu não sou capaz de chegar e falar assim, olha, eu não gostei que você deixou o sapato sujo lá no meio da sala, por exemplo. Eu não falo, eu guardo aquilo comigo. Então, eu não sou transparente com o meu cônjuge, ou vice-versa, ele com ela. Isso daí não vai me deixar liberto, livre, para que eu seja transparente durante um relacionamento sexual também. E hoje o que se prima muito é, por causa do relacionamento sexual não estar de acordo, é que você se separa culpando o outro, porque o outro é isso, porque a outra é isso e outras coisas mais. Quando o Senhor libertou o povo do Egito e levou para a Boa Terra, ele deu uma série de regras, de estatutos, e ele fez uma para o homem, que eu acho assim super interessante, para o homem e para a mulher. Está difícil de achar aqui? Achei. Alguns já até conhecem, é Deuteronômio 24:5. Eu vou ler aqui. Ele fala assim: homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Deus é bárbaro, né? Fenomenal, né? Então, para que isso? Exatamente para que eles se conhecessem, para que eles tivessem tempo de um conversar com o outro. E é isso daí, quando você está bem, espiritualmente, vamos dizer assim, psicologicamente, emocionalmente, o resto é consequência. E é muito bom. Entendeu? Bom, isso é uma coisa. A outra coisa que eu vejo que tem atrapalhado demais é que quando estão namorando, está no comecinho, chegou um pouquinho atrasado, faz uma carinha feia, ele não trouxe doce, ele esqueceu do dia do meu aniversário, e vai passando. Só, irmãos, que nós temos uma coisa, criada por Deus, chamada subconsciente. E essas coisinhas vão ficando lá. Eu não tenho acesso para tirar do meu subconsciente mensagens, atitudes, coisas que foram colocadas lá. Não tenho. Eu tenho como substituir. E substituo confessando e perdoando. Nosso Senhor, nosso Pai, enviou Jesus Cristo e nos perdoou uma vez por todas. Nós, às vezes, falamos assim, eu te perdoo agora, mas na próxima não. Nós temos atendido muitas pessoas nesse tempo, e o que nós temos visto relatos assim, de quando namorava, da noite de núpcia, do primeiro ano de casado, de coisas que um fez para o outro, ficou gravado, armazenado, e até hoje isso funciona como um espinho na mente, na consciência, na emoção da pessoa, não permitindo que os dois sejam transparentes, sejam um realmente. Eu não posso ser um com ele se tem uma barreira aqui. Nós, humanos, vamos estar sujeitos a estar sempre cometendo ainda deslizes. Mas o nosso Deus já nos perdoou uma vez por todas. E aí,
todo mundo conhece aquele versículo, né? Quando Pedro fala, Senhor, 7 vezes, está muito bom, né? Se ele errar 7 vezes, eu vou perdoar 7 vezes. O Senhor falou, não. Vai perdoar quanto? 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Eu vou ter que estar sempre perdoando. E perdoar, eu acho que o sinônimo mais perfeito para perdoar é esquecer. E não falar assim, tá bom, eu te perdoo, eu quero ver na próxima. Então você já diz que perdoou, mas já fica armado. Isso aí nunca vai promover essa união de espírito, de alma e de corpo. Sempre vai ter uma barreira. Lembrando, dentro desse segmento que a Judite falou, que nós não somos só seres espirituais. Então não adianta rezar para melhorar o relacionamento lá em casa. Nós temos que entender que nós somos humanos. Temos as mesmas dificuldades. E foi o Senhor que falou, foi o Senhor que disse que não era bom nós estarmos só. Então, eu queria ler com vocês aqui em Deuteronômio 22, diz assim: não semearás a tua vinha com 2 espécies de sementes, para que não degenere o fruto da semente e a messe da sua vinha. Por que está degenerado a semente lá em casa? Porque tem sementes desiguais. Contamina, degenera o produto. Os filhos ficam todos deformados. Por quê? Porque tem semente diferente na mesma cova. Na mesma casa tem atitudes diferentes do princípio de Deus. Então, a relação sexual, ela é mantida, ela é saudável dentro do casamento, no contexto de que um se complementa com o outro, de que um depende do outro. Então, a relação sexual, ela não é pecado. E em Gênesis, capítulo 2, e isso dentro do que a Judite falou, é muito importante. 2, ele diz assim, irmãos, a Judite falou da questão da transparência. Quando Jesus morreu na cruz, você lembra da cor da batina que Jesus morreu? Crucificado, você lembra a cor da batina? Não? Qual que era a cor das vestes do Senhor quando Ele morreu lá na cruz? Alguém lembra, não? Hã? Você lembra? Que jeito que Ele morreu lá na cruz? Hã? Não entendi. Crucificado, ele falou. Sim, crucificado, mas com que roupa? Hã? Só com pano no seu órgão genital. Só. Sabe o que significa isso? Que a obra dele é transparente, é nu. Porque quando ele chegou e viu Adão, falou, Adão, o que está acontecendo com você? Ele falou assim, não, é que nós pecamos e agora nós escondemos porque eu estou nu. Ele falou, mas você viveu sempre pelado na minha frente? Todo dia nós temos uma reunião pelado, os dois. Já pensou Adão e Eva sentados pelados na frente de Deus? Ou não era assim? Era assim ou não? Quem falou que você está pelado? Então, quando a gente falou da nudez, é a transparência que nós temos que ter com o outro. Porque em Gênesis ele fala assim, olha, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara, o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando que o homem se torna uma só carne? Unir. O que é unir?
É os dois estar numa total proximidade que acaba sendo um só. Começa por onde? Pelo espírito? Não, começa pela carne. Porque se não tem unidade na carne, também não vai ter no espírito. Porque um complementa o outro. Por isso que tem gente que está rezando um monte, anos e anos, para ver se o marido muda, ver se a esposa muda. Não muda. Você tem que chegar lá para ela e falar: o negócio é o seguinte, eu não tenho sido transparente com você. Eu quero ser transparente, eu me arrependo do viver que eu tive até hoje. Eu quero que você me perdoe. A partir de hoje eu não vou ser mais aquele homem fajuto que você teve aqui. Você vai ter um homem de verdade. Agora eu vou ser um homem que Deus viva aqui dentro da nossa casa, através de mim e através de você. Eu quero me unir de você de tal maneira que eu vou ter prazer de estar junto com você também na carne. E se eu tiver prazer na carne de estar unido, também vou estar com prazer de estar unido no espírito. Então, o que falta também? Falta essa transparência um com o outro. O medo do outro ficar sabendo de alguma coisa. Irmão, isso daí foi o princípio de Adão, no jardim. E o Senhor falou que era para deixar pai e mãe se unir à sua mulher, os dois tornarem-se uma só carne. Viver unido, tornar-se uma só. Porque onde estava? Quando Deus fez o homem, onde estava a mulher? Quando Deus fez o homem, onde estava a mulher? Dentro do homem. Então Deus tirou a mulher lá de dentro do homem através de uma costela e revestiu ela de carne e falou: essa aqui é a sua. Ele falou: mulher bonita, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele ficou feliz, que ele viu que era dele. Então eu tenho que ver a Judite como minha, não um elemento estranho, não para competir, não para concorrer, não para eu ser melhor, não para ela ser minha escrava, não para ela ser minha serva. Por quê, queridos? Deus fez a mulher, como homem, também de maneira completa. A mulher, ela foi feita de maneira tão completa que ela não precisa fazer nada para a gravidez se desenvolver. Já está tudo pronto. O útero dela está preparadinho para o sêmen cair ali dentro e ser desenvolvido um novo ser. Já está tudo em ordem. Deus fez para não faltar nada. Por isso que não pode ser fora da hora. Por isso que também tem que ser na hora com alegria. Porque é uma semente que vai ser gerada. E o homem, ele não precisa nada. Ele só precisa jogar o sêmen lá. Pronto, acabou. O resto é a mulher que vai fazer, que já está tudo preparado para desenvolver. Então, de quem é a maior responsabilidade entre os dois? É do homem. Porque a partir do momento que ele joga o sêmen lá dentro da mulher, ele não tem mais nada, ele vai embora. Não, ele precisa pensar que aquele sêmen que ele jogou lá, ele também está junto ali, ele que vai ajudar ela, ajudar na barriga, fazer força, ajudar e acompanhar, porque aquilo tem parte dele aqui dentro. Os irmãos estão entendendo isso? É isso que muitos estão perdidos, que o Senhor falou: deixa, pai, mas une a sua mulher, entendeu? Então, relação sexual não é para satisfação própria, não é para um desejo que está ardente, não é para isso. Também faz isso, mas não é para isso. Mas não é para satisfazer a si próprio. Porque a Bíblia fala que o corpo dela não é dela, o corpo dela é meu corpo. E o meu corpo não é meu, é dela. Na Bíblia não fala assim: o seu corpo é da Judite e de outra. Não. Fala que o corpo dela é meu e o dela é meu. Acabou. Então eu vou cuidar do que é. Eu vou cuidar do que é meu. E a gente só cuida do que é meu. Então, cuida do que é seu. Por que eu não cuido do que é meu? Porque eu não tenho ela como minha. E essa é uma dificuldade séria. Por quê, irmãos? Senhor Jesus Cristo.
Vocês estão entendendo tudo isso? Irmão, isso é uma situação nossa. As pessoas têm tido relação sexual para satisfazer o seu prazer. E muitas recebem dinheiro para satisfazer o prazer do outro. Mas nós não temos esse tipo de coisa. Nós não estamos, o propósito nosso é o propósito de Deus. Então a minha mente é ocupada com o propósito de Deus. O meu relacionamento com a minha esposa, ele é transparente, não tem nada escondido. Eu vejo o WhatsApp da Judite, e a Judite vê o meu WhatsApp, eu não tenho nada que ficar escondendo. Se eu estiver escondendo meu WhatsApp da Judite, pelo amor de Deus, o inferno faz tempo que está dentro da sua casa. E você pode pedir para rezar, queimar vela, fazer procissão, não vai resolver nada. Eu entendo um fim da picada. E irmãos, eu estou falando para vocês de causa. Que separação, porque ela pegou o celular dele e viu uma mensagem lá, ela ficou bisbilhotando, e ele ficou sabendo que ela viu. Então, o que é transparência? Eu não tenho nada, tudo que eu tenho a Judite sabe. E tudo que a Judite faz eu também sei. Então a segurança, a confiança, a alegria, a disposição, a força, o desejo de buscar o Senhor, o desejo de ter comunhão com os irmãos, não é porque nós somos especiais, não é isso. É que nós estamos destinados a cumprir a missão pela qual nós fomos chamados. Então, quando nós falamos ser transparente, é essa participação junta, essa participação conjugada. Então, teve um irmão que veio ter comunhão comigo, desculpa eu citar um exemplo, não vou dar nome, ele estava com um problema sério no casamento. E é bom a gente saber que no mundo, o mundo não sabe que é pecado. As pessoas que não crêem no Senhor, elas não sabem que é pecado. Nós sabemos o que é pecado, mas o mundo não sabe. E para o mundo, pecado para ele é problema. Você vê lá um amigo, um funcionário lá da sua empresa, alguma coisa, você pergunta, o que foi? Eu estou com um problema lá em casa. É pecado. Ele chama de problema, porque ele não sabe o que é pecado. E o crente hoje adotou o problema que o mundo usa para dizer que ele também está tendo um problema, para não dizer que ele está com pecado. Ele sabe que é pecado. Então ele chega para mim, chega para você e fala assim, escuta, você pode orar por mim? Então, qual que é o problema, Nelson? Ih, rapaz, estou com um problema. Mas qual que é o problema, Nelson? Não, ore por mim que vai resolver. Cara, o irmão ora 30, 60 dias, daqui a pouco eu volto lá para ele e digo, ó, você tem orado por mim? O problema está feio, rapaz. Mas qual que é o problema, Nelson? Ih, rapaz, eu nem te falo, senão você vai, olha. Na verdade, ele está em pecado, ele está em adultério. Adultério é ter relação sexual fora do casamento. Então, tem 5 pecados que Deus chama a nossa atenção para nós sermos homens de verdade. O primeiro é cobiça. O que é cobiça? É nós não querermos ter aquilo que não nos pertence. O segundo é idolatria. Irmãos, eu queria dizer para os irmãos que não existe ídolo. O ídolo não se faz ídolo por conta própria. Quem faz o ídolo é o idólatra. E Deus abomina o idólatra que faz ídolo. O idólatra é ele atribuir valores, entendeu? Que era na verdade para Deus. Ou enaltece um homem, um objeto, entendeu? Como sendo o Deus dele. E hoje está cheio.
O meu filho é um ídolo, o meu negócio é um ídolo, o meu carro é um ídolo, e eu, o que eu sou? Eu sou o maior ídolo, que eu quero a atenção de tudo. Eu quero a atenção máxima para me atender. Então, eu quero chegar em casa, eu quero encontrar o almoço pronto, cama arrumada, tudo. E esse irmão falou, não, eu só estou com um problema. Qual que é o problema seu? É que já faz mais de 60 dias que eu não estou tendo amor com a minha esposa. E olha, rapaz, eu tenho limpado a casa para ela, eu tenho lavado a louça, tenho feito tanta coisa para ela, ela não reconhece. Eu falei, então, sabe por quê? Porque você está fazendo com intenção. O diabo gosta de fazer as coisas com intenção. Deus não faz coisa com intenção. Tudo que você fizer com intenção para tirar proveito próprio, pode preparar. Não vai dar certo, vai ter problema, vai ter dificuldade. O que eu queria falar um pouquinho é sobre... Vocês devem estar perguntando assim, nossa, e por que dá tanto problema, né? Se foi Deus que criou, se é muito bom, se Deus não erra. Ele teve todo esse trabalho, né? Mandou o Filho para nos perdoar, para que a gente continue. E por que a gente tem tanto problema ainda? Por que existe tanto problema no casamento, né? Acontece que, como o Nelson falou, nós não sabemos e não conhecemos como foi que Deus fez e por que Deus fez desse jeito. Por que Deus fez o homem com tanto interesse toda hora de querer ter um relacionamento sexual? E por que Ele fez a mulher desse jeito que não quer saber das coisas? Não é isso. Se Deus fez, se foi assombrosamente maravilhoso, por que Deus fez desse jeito? E aí, se a gente vai conhecer o plano de Deus, a gente vê que Deus fez o homem desse jeito, com essa vontade, e a mulher desse jeito. Não é que ela não tem, é que são passos que devem ser seguidos, né? É para que eles tivessem esse envolvimento, esse relacionamento. Não dá para falar muito aberto aqui hoje, não sei, eu não me sinto à vontade, né? Gostaria de falar mais assim, íntimo, né? Por quê? Para que haja um finalmente, é preciso que eu esteja transparente com ele esteja comigo. E ele vai fazer, conversar, me trazer presente e fazer um monte de coisa sem interesse próprio. Por quê? O que o Senhor queria é que um amasse o outro. E o nosso conceito de amor é completamente diferente. Hoje até a relação sexual é sinal de amor, vamos fazer amor. Não é isso. Amor, na verdade, é se doar, é dar, é fazer o outro feliz. Então, se a minha intenção não é satisfazer a minha vontade, mas satisfazer e fazer ele feliz, ele vai ter a mesma intenção, fazer comigo, me fazer feliz, me fazer bem. E é nisso que nós vamos poder nos tornar um. Por quê? Mulher é muito perspicaz, então ela percebe. Faz 5 dias que não acontece nada. Quando chega um determinado dia, traz um chocolate, começa a deixar as coisas em ordem, você entendeu? Aí você fala assim, é por interesse. E isso não é amor, isso é interesse. E isso daí também não é aprovado por Deus. E se nós formos ver o mecanismo físico, tanto do homem como da mulher, é uma coisa assim, fantástica como que Deus fez, criando no homem essa necessidade para que ele, como sacerdote da casa, cuidasse da mulher, para que ele tivesse esse momento. E uma outra coisa que pega muito, vamos dizer assim, é que pelo fato de nós termos pecado, carregarmos esse pecado de Adão e Eva, essa natureza maligna que entrou no homem, apesar de perdoados, permanece em nós ainda.
Você fala assim, ah não, mas agora eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Então vai depender daquilo que eu deixo prevalecer. Então essa culpa que nós temos, na verdade, por não ter, pelo pecado, né, de Adão e Eva, qualquer pessoa que falar alguma coisa para nós negativa, parece que a gente é como uma esponja, a gente absorve. Pode ver. Hoje ainda falaram assim para mim, você está comendo manga, não pode comer manga com leite. Quer dizer, isso aí é um mito que já caiu faz tempo, mas ainda prevalece. Não é? E a maior deles é: sexo é pecado, sexo é sujo, sexo é coisa de homem sem vergonha, sexo é não sei o quê, entendeu? Então nós carregamos todo esse mito, toda essa culpa, e não nos abrimos para saber por que Deus nos fez assim, dessa maneira, e qual é o propósito dele ter feito desse jeito. Para que nós dois tivéssemos essa união, essa unidade. Com o propósito da família. Então, o terceiro pecado, nós falamos da cobiça, falamos o outro, lembra qual que era, não? Idolatria. E o terceiro é a imoralidade, que está relacionada com o sexo fora do casamento. Isso é ofensa para Deus. Por isso que ele colocou o homem e a mulher para viver juntos, para completar um outro. Então a imoralidade que nós vemos hoje, de primeiro isso a gente via pessoas que não criam no Senhor, mas hoje, a gente está vendo hoje, irmãos, nós precisamos ajudar as pessoas, não podemos pensar só em nós. Tem muitos líderes que se sentem o direito de ter uma relação sexual fora do casamento, porque ele é líder, ele cuida de tanta gente, para ele é tanto esforço. Não tem problema. Por isso que está toda essa corrupção toda, essa destruição da família. Não importa o que você faz, o que você é. O propósito de Deus mantém. A palavra de Deus mantém. Por não conhecer, irmãos, o propósito de Deus. O quarto é colocar Deus à prova. É querer que Deus faça, ou melhor, você fazer a coisa contrária do propósito de Deus e querer que Deus abençoe. Você colocar Deus à prova. E o quinto é murmuração. Então lá em casa, a murmuração, ela é um mal que corrói o casamento. A murmuração, ela separa o Espírito Santo de nós. Por que murmura? Porque nós não temos um relacionamento de sentar à mesa e se abrir, e ser sincero, e falar, porque não tem ambiente para isso. E os jovens que estão aqui mais novos, comece com isso, começa falando, não tendo nada escondido, para que não venha a ser destruído mais tarde o relacionamento de vocês. Então, o homem, ele precisa ter um desejo para ficar com um apetite sexual bem aguçado. E a mulher, ela precisa sentir amada para poder ter o apetite sexual aguçado. Por isso que às vezes não deu certo. A mulher, ela é de ouvir. E muitas vezes o homem é de ver. Então, por que então tem problema? Porque a gente não conhece isso. E nós, como casais, nós temos que aprender como eu manter o meu casamento fortalecido. E isso é por meio da palavra. É por meio da comunhão com os irmãos. Então, por que nós estamos tendo essa comunhão aqui? Não é para só melhorar ou ajudar mais a gente, mas é para a gente ajudar outros.
Como nós estamos fazendo com vocês, nós fomos ajudados, agora nós estamos ajudando vocês, vocês ajudem outros. Se eu pudesse falar bem com as mulheres, assim, eu gostaria de ter um tempinho de falar com elas, né, para ajudar nessa questão. Mas eu estava comentando hoje, né, na hora do almoço, que o Senhor falou assim, quando o homem pecou, o Senhor falou, para o homem, tudo que ele fosse conseguir seria com suor, e para a mulher, com dor. E isso se mantém até hoje. Só que nós, e o mundo vem nos ensinando, que suor, imagina, eu quero conseguir tudo na boa. Dor não no sentido físico até, né? Quando Deus fala lá, ele fala do parto. Mas do parto mostrando que para gerar uma vida ou para gerar alguma coisa, é preciso dor. Então, nós somos celebrantes de casamento, então é lindo celebrar casamento, é uma coisa maravilhosa, né? E o ponto alto lá é o sim, depois do sim vem o beijo, né? Só que tem a maioria das mulheres, elas dizem sim lá no altar, mas quando chega no quarto, não. É sobre isso que eu queria conversar com as mulheres. Então, a Bíblia está cheia de versículos dizendo que nós não devemos nos privar um ao outro. Ou seja, no conversar, ou seja, no agrado, ou seja, no conhecimento do outro. Por quê? Por que o marido ia ficar um ano em casa? Para vocês se conhecerem. Por quê? Vem de lugares diferentes, vem de famílias diferentes, vem de culturas diferentes. Então, há necessidade. E antigamente, eu não sei, hoje mudou tudo, né? Mas antigamente a gente tinha um período de namoro, de noivado e depois o casamento. O período de namoro era para conhecer, era para conversar. Para depois, quando casar, falar assim, nossa, não sabia, né? Porque você acaba escondendo um monte de coisa e o grande mistério é revelado depois que casa. E aí, depois que casa, eu não gosto disso, eu não quero isso e acabou. Então, tem vários versículos na Bíblia que o Senhor fala que depois que você deu o sim, depois que vocês se tornaram um, marido e mulher, ele fala assim, em 1 Coríntios 7,5, não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Então, sempre tem que ser a dois, sempre tem que ser conversado, sempre tem que ser respeitado o que um está falando para o outro. Quando eu rejeito o meu marido, ou eu rejeito a minha esposa, eu estou cortando esse canal de comunicação entre eu e ele, e como nós vimos no hino, né, tem alguém aqui no meio, então eu corto isso. E aí, eu fico, não sei o que eu vou fazer com ele, não sei o que eu vou fazer com ela. Por quê? Eu cortei esse canal, eu cortei a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida para continuar nos conduzindo. E aí é como se fala, minha mulher anda muito nervosa, minha mulher, meu marido agressivo. Então, o que nós precisamos? Voltar ao princípio. O princípio é conhecer um ao outro, conversar um ao outro, entender um ao outro e perdoar um ao outro. Perdoar, esquecer. O Senhor fala, dos teus pecados jamais me lembrarei. Olha que lindo, quando fala de mim, né? Mas quando fala do outro, né? Diz que mulher tem memória de elefante, homem tem memória de galinha, né? Uma coisinha, homem não lembra, ele faz alguma coisa, ele nem lembra. Aí quando ele vê a mulher lá toda emburrada, brava, ele fala, o que foi? Aí ela fala assim, você não lembra o que você fez ontem, né? Ou anteontem, ou 20 anos atrás, né? A mulher lembra tudo, sabe o dia, sabe a hora, sabe quem estava perto, sabe que cor de camisa, nós sabemos tudo. Então, nós não podemos deixar que isso fique acumulando. Nós precisamos limpar isso, perdoar, esquecer. Essa consciência do que nós somos, irmãos, para com Deus.
Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Os filhos que você tem não são seus. A sua casa não é sua casa. Os seus bens não são seus bens. A minha esposa é o testemunho do que o Senhor vive lá em casa. Eu preciso ter uma consciência de que eu estou comprometido com o propósito de Deus. Não é para o meu casamento estar bem, estar cheio de neto, né, trabalhando, tendo tantos bens ou não tendo bens. Não é para isso. Não tem sentido. Eu estou com 73 anos, a Judite está com 71 anos. E que sentido tem? Meu filho mora nos Estados Unidos, tudo. Se ele não tem o Senhor, que sentido que tem isso? Nenhum. Ele ganha bem, não tem sentido. Todos estão conduzidos à morte. Então a nossa família, nós fomos chamados para formar família numa formação tão crucial, tão maravilhosa para o propósito de Deus, e nós fazemos parte da família de Deus. E aí eu queria ler com os irmãos para a gente terminar aqui, tá? Em Efésios capítulo 5, versículo 27, ele fala assim, olha, a partir do versículo 25: maridos, amai vossa mulher. Irmãos, Deus é amor. Então, quando se fala de amor, não é sexo. Quando se fala de amor, é entregar. Sabe por que muitos casais têm dificuldade em casa? É porque ele não quer entregar para o outro o que ele é. Ele quer receber o que o outro tem. Então, amar é entregar. Jesus, quando morreu na cruz, ele entregou tudo o que ele tinha. E aí ele pôde dizer para o Pai: tudo está consumado. Paulo também, quando terminou a carreira dele, falou: completei a carreira, guardei a fé, entendeu? E a coroa que está me reservada. Então a nossa família não é nossa, nossa família é de Deus. Então ele fala: a marido amai a mulher, como também Cristo amou a igreja. Amar a igreja é um assunto de Cristo. Amar a esposa é um assunto do homem. E aí ele fala: amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, como quem ama a esposa e a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. A mulher não foi tirada do homem? Lembra que nós vimos lá no início? Então, ela é da minha carne. Então, falou: ninguém jamais odiou a própria carne. Alimenta e dela cuida. Alimenta e dela cuida. Então eu preciso alimentar a Judite. Sabe o que é alimentar? Não é comprar uma penca de banana e dar para ela. É eu ser comido por ela. É ela sentir sabor quando ela come um pedaço de mim. É a alegria que ela sente de ficar satisfeita de ser alimentada por mim. De eu cuidar da casa como ela cuida. De eu cuidar das coisas dela como ela cuida. Isso é entregar. E aí ele fala assim: antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez ou faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Nós somos membros do corpo. Eu e a Judite somos membros do mesmo corpo. Você e o seu esposo, membros do mesmo corpo. Por isso que nós cuidamos um do outro. Aí ele fala:
porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o pai e o homem e unirá a sua mulher, para se tornar os dois uma só carne. Grande esse mistério. Que mistério? O homem e a mulher vivendo como Cristo e a igreja. Então, a responsabilidade é do homem de verdade. Viver por Cristo. Até que o outro aprenda a viver como igreja. Ou viver como igreja para que Cristo seja conhecido. Fala, que você fala. Eu estava dizendo que tudo que você for fazer exige suor, exige empenho. Então, todo o aprendizado que se faz com suor, com diligência, com batalha, isso daí traz satisfação. Tudo aquilo que vem muito de mão beijada, a gente já sabe, né? Não satisfaz muito. Então, a gente só aprende a fazer fazendo. A gente só aprende a conversar conversando. A gente só aprende a se doar se doando. A gente só aprende a perdoar perdoando. E não existe nenhum relacionamento que seja tão bom que não possa ser melhorado. E nem tão ruim, né, que não possa ser consertado. Então, sempre nós vamos ter uma chance, sempre nós vamos ter uma oportunidade diante do Senhor de consertar, de reconstruir, como foi falado ali, de arrumar, de fazer a coisa funcionar. Basta os dois quererem. Quando fala assim, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, se um não quiser, não vai dar. Os dois precisam querer. Os dois precisam se perdoar para começar um novo relacionamento que seja agradável diante de Deus. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. A sua casa é abençoada, porque ele teme o Senhor. Só queria deixar bem claro para vocês, a consciência nossa precisa mudar, nossa mente precisa mudar. Não é você vir no culto para melhorar, que não vai melhorar. Mas quando lá em casa você se arrepende, os dois confessam que são pecadores, se arrepende daquele viver que estava tendo e querer ser novo, então quando você vem para o culto, você vem cheio de alegria. Você não vem aqui para abastecer, você vem aqui para entregar, para derramar o que o Cristo é em você. Então a nossa alegria de estar junto com os irmãos aqui, né, é entregar. E esperamos que os irmãos também tenham esse entendimento, essa compreensão de entregar o que Cristo é em você. E nós terminamos aqui essa colocação. E se o Senhor permitir, amanhã a gente vai ter um tempo aqui também para ver a respeito do propósito de Deus para a família. Hoje foi com casais, com esses pontos que nós citamos aqui. E se algum irmão ou irmão tiver alguma dúvida, quer conversar, nós estamos aqui para isso. Nós viemos para isso, ter comunhão. Pode procurar a gente aqui, nós não somos o dono da verdade, mas nós temos a verdade. E eu vou dizer para você, você também não é o dono da verdade, mas vocês têm a verdade. A verdade é Cristo. Quem tem Cristo aqui, levanta a mão. Então, vamos viver o homem de verdade. O homem de verdade é Cristo. Tem uma coisa que tem sido muito perguntado para nós, né? E eu acho que eu não podia ir embora sem falar. Quais são os limites dentro do casamento, no mundo que nós vivemos hoje, com tanta oferta de coisas a fazer? Tem 3 perguntas que a gente pode fazer para responder. Qual é a intenção do meu coração para fazer isso com o meu cônjuge? Nós sabemos que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, como diz em Coríntios.
A outra é, nós dois estamos de acordo? Ou é só um que quer certas coisas, ou é só o outro? Então, a primeira coisa, qual a intenção do meu coração para fazer isso? Depois, estamos de comum acordo? E a última, nós podemos agradecer a Deus por ter feito isso? Aí vocês vão saber quais são os limites, até onde vocês podem chegar. Porque em Hebreus fala que o leito, né, é digno de honra. E nas quatro paredes, quem manda, vamos dizer assim, são vocês. Mas há limites para isso, desde que vocês estejam de acordo, verificando a intenção do coração de vocês, e se vocês puderem, agradecer a Deus por isso. E lá em casa, seja homem de verdade, tanto homem como mulher. Saia na frente, assuma tudo. A responsabilidade assume você, como Cristo fez. Cristo assumiu eu e você do jeito que nós éramos, para que o Pai fosse conhecido. Assuma o seu papel de homem, não para dizer que é macho, não é isso, mas o papel de homem onde Cristo é conhecido. O papel de mulher como homem cheia de Cristo. Mas como homem, fisicamente, assuma o papel da responsabilidade da presença de Deus. Assuma o papel da responsabilidade como mulher, que é a multiforme sabedoria de Deus lá dentro de casa. Irmãos, tem tanta carência por isso hoje. Tem tanta necessidade por isso. Sabe quem pode fazer isso? Quem que pode fazer? Quem que pode fazer? Hã? Começa onde? Começa onde? Eu pergunto para os irmãos. Oh, Senhor. Com quem começa então? Com o sacerdote. Quem é o sacerdote? Eu. Se você tiver uma confusão na sua casa, você diga: ô Satanás, quem manda aqui em casa é Cristo, e eu sou o representante dele. Quem manda aqui em casa sou eu. Não vai buscar resposta em outro lugar que não seja Cristo. Que talvez você vá buscar com o irmão, ele está pior do que você. Mas o Espírito Santo sabe. Sabe por quê, queridos? Me perdoe só esse ponto. Todos nós aqui sabemos onde que nós estamos fazendo o que não deve fazer. Todos nós aqui sabemos. Já está acusado, já está lá dentro, está martelando toda hora. Por que você fez isso com ele? Por que você está com essa maldade contra ele ou contra ela? Por que você está fazendo isso? Nós sabemos disso. Ou não sabemos? Sabemos. Então que eu vou mudar de mente. Eu não vou pensar mais dessa maneira. Isso é arrepender, que a Judite falou. Tá certo? Vamos orar então. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Amém. Pai amado, Deus de amor, Deus de misericórdia. Amém. Que um dia, vendo a condição do homem e da mulher, enviou seu próprio Filho. Amém. Perdoando a cada um de nós individualmente. Amém. Perdoando de todos os nossos pecados. Amém. Ó Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor diz: dos teus pecados jamais me lembrarei. Amém. Por isso, nessa noite, apresentamos cada um dos casais aqui presente, cada um dos irmãos e irmãs aqui presente. Amém. Pedindo a tua bênção, a tua misericórdia, apagando, Senhor, toda a confusão que o inimigo tenta colocar na mente de cada um deles. Senhor. Apagando toda transgressão contra aquilo que o Senhor estabeleceu para que o casamento, para que o relacionamento do casal ocorresse sempre em harmonia.
Amém. Senhor, cada coração frustrado, cada coração que se sente culpado, cada coração ferido, cada coração amargurado. Amém. Cura, Senhor. Amém. Renova, sara, em nome de Jesus Cristo. Amém. Une cada casal. Una, Senhor. Ó Senhor, seu desejo é esse. E nós oramos de acordo com a tua vontade. Amém. Que eles tenham um excelente relacionamento. Amém. Como o Senhor disse lá em João 17. Amém. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Ó Senhor, é essa unidade que nós almejamos no Amém. nosso casamento. É essa unidade que nós almejamos na nossa família. Amém. Por isso nós já te agradecemos. Amém. Porque a tua vontade se estabeleça na vida de cada um desses irmãos. Amém. Em nome de Jesus que eu te agradeço e te Amém. louvo. Ó Deus Pai, obrigado por sua palavra que nos lava, tua palavra que nos ilumina. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de amor, Pai de toda bondade. Ó bendito Espírito Santo, obrigado por esse precioso tempo derramado nos nossos corações, esse desejo de juntos, Senhor, sermos encorajados para ter um viver na nossa casa consciente do seu propósito, para que outras famílias também sejam restabelecidas. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, pela cura, pela libertação, Senhor, pela confusão, pelas dúvidas, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa gratidão pela luz da sua palavra. Ó Pai, nós rogamos a Ti a graça de cada irmão aqui junto, ter a coragem de assumir a função, os propósitos que eles tenham, Senhor, estejam conectados com o Teu propósito. Sejam eles fortalecidos na convicção e na certeza da Tua presença na casa deles. Nós te pedimos, Pai, e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa mesa tão preciosa na Tua presença, Pai, para a glória de Deus, Pai.